Oi, pessoal. Depressão. Quem nunca teve, quem já teve, quem já ouviu falar ou conhece alguém que já teve, realmente é um mal do século. E ainda bem que surgiram os antidepressivos. Mas a gente sabe realmente como é que eles funcionam? Vamos entender um pouquinho. Os antidepressivos surgiram como uma forma de tratamento de depressão. No entanto, não são a única forma de solucionar essa condição. No caso desses medicamentos, eles atuam nos neurotransmissores, uma vez que a depressão parece ter relação com desequilíbrios relacionados com esses mensageiros químicos do nosso cérebro. Mas o que, de fato, são os remédios antidepressivos? Eles consistem em medicamentos que atuam no aumento da disponibilidade de um ou mais neurotransmissores nas sinapses do cérebro humano. De acordo com o portal Brasil Escola, essa ação permite uma melhoria no quadro geral do paciente e possibilita, por exemplo, restabelecer o humor, função esta que levou à adoção do termo antidepressivo. Portanto, a melhora do humor é consequência de um funcionamento adequado dos nossos neurotransmissores. Mas uma observação importante que precisamos fazer antes de mais nada é que os antidepressivos não podem ser considerados pílulas da felicidade, como muitos leigos no assunto erroneamente sugerem. Isso porque esses medicamentos somente atuam em pacientes com depressão comprovada e não proporcionam outras sensações, como euforia, por exemplo, em pacientes em condições clínicas normais. Sendo assim, devemos ter ciência que esses medicamentos não trazem felicidade, pois apenas reduzem alguns sintomas da depressão. Um grupo de pesquisadoras trouxe à tona um artigo importante que vamos trabalhar no vídeo de hoje para regressarmos aos princípios destes medicamentos e entendermos juntos como eles surgiram na nossa sociedade global. Desenvolvido por Silvia Cardoso Bittencourt, Sandra Capone e Sônia Maluf, o artigo Medicamentos Antidepressivos, Inserção na Prática Biomédica, 1941 a 2006, publicado em 2013, nos transporta para a década de 40, quando algumas drogas foram descobertas e, posteriormente, passaram a ser comercializadas em farmácias, como medicamentos para tratamentos do nosso sistema nervoso central. Introduzidas na prática biomédica por volta da década de 1950, quando começa a era da psicofarmacologia, as drogas psicoativas e psicotrópicas, segundo as autoras, denominaram uma ampla categoria de drogas que agiam no sistema nervoso central, referenciado pela sigla SNC. Por sua vez, o termo antidepressivo referia-se a uma subcategoria dessas substâncias. Porém, tudo começou quando o uso de fármacos industrializados foi difundido, logo após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, observou-se que algumas drogas em fase de teste para outros problemas de saúde também melhoravam o humor de pacientes com sintomas depressivos. Daí o termo antidepressivo para o desenvolvimento de medicamentos específicos foi sendo cunhado. Nesse sentido, com o advento dos remédios antidepressivos, a depressão tornou-se um problema médico passível de tratamento. Refletindo sobre a medicina em âmbito cronológico, nas últimas 5 décadas, a psicofarmacologia da depressão evoluiu progressivamente. Os primeiros antidepressivos, chamados de antidepressivos tricíclicos, ou ADTs, e os inibidores de monamooxidase, chamados de IMAUs, foram descobertos através da observação clínica. Os ADTs apresentavam boa eficácia devido à sua ação, aumentando a disponibilidade de norepinefrina ou serotonina. Seu uso foi limitado em função do bloqueio de receptores de histamina, colinérgicos e alfa-adrenérgicos, que acarretavam efeitos colaterais, levando a baixa tolerabilidade e risco de toxicidade. Da mesma forma, o uso dos IMAUs ficava comprometido em função do risco da interação com tiramina e o risco de crises hipertensivas potencialmente fatais. E cabe aqui ressaltarmos que depressão é um problema de saúde extremamente grave, que apresenta como alguns de seus sintomas o humor depressivo, falta de motivação, pessimismo, diminuição do prazer em atividades que anteriormente causavam alegria. Dessa forma, a depressão está relacionada, entre outros fatores, com alterações nos nossos neurotransmissores, como serotonina,
dopamina e noradrenalina. Nos pacientes com sintomas depressivos, observa-se uma diminuição desses hormônios na fenda sináptica. E vale ressaltar que não só a redução dos níveis de neurotransmissores é prejudicial. O aumento da noradrenalina, por exemplo, também pode causar problemas. Uma das hipóteses para o desenvolvimento da mania seria um excesso de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Na mania, diferentemente da depressão, o paciente apresenta humor expansivo ou eufórico, tem elevação de energia, inquietação e aumento da realização de atividades, como o início de vários projetos. A mania também é considerada uma das formas típicas do transtorno bipolar. É importante deixar claro que a depressão e a mania são problemas que necessitam de ajuda médica. Portanto, não basta reconhecermos alguns sinais que vamos apresentar aqui no vídeo de hoje e relacioná-los com algum comportamento pessoal que, por acaso, cada um de nós tenha, ok? Caso alguém que esteja nos assistindo esteja procurando mais informações sobre o assunto, recomendamos que procure de fato profissionais da medicina, psicologia, que possam atender às necessidades pessoais de cada um. Ok? Atualmente temos acesso ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, identificados pela sigla DSM-5 em inglês, devido à criação da Associação Americana de Psiquiatria, que definiu parâmetros para o diagnóstico de transtornos mentais. Neste sentido, o manual classifica a depressão como presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Contudo, o conceito e principalmente a forma como a doença é encarada pela sociedade já passou por grandes modificações. Lembra que comentamos sobre a década de 40 e 50? Pois então, em meados do século XIX, os distúrbios mentais foram reconhecidos como doença nos países considerados primeiro mundo. No entanto, o primeiro DSM só surgiu em 1952. E foi então que a depressão de fato passou a ter mais atenção da indústria farmacêutica e da medicina tradicional. Anteriormente, casos de depressão e loucura estavam associados a mitos e superstições. O livro A História da Melancolia, publicado em 2016 em língua portuguesa pela editora ArtMed, relata esse percurso. A História da Melancolia mostra como o modo de encarar a depressão e a loucura se transformou ao longo dos séculos no Ocidente. O autor Taki Athanasius Cordas, que é médico e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina FMUSP, da USP, busca mostrar a forma como as doenças mentais têm sido encaradas pela sociedade, desde os tempos bíblicos até a criação da DSM-5. Cordas destaca a importância de compreender os avanços da psiquiatria e da medicina como um todo, mas não somente do ponto de vista de seus aspectos técnicos. Segundo expressões do próprio autor em uma das passagens do livro, doença, loucura, melancolia e depressão são palavras cujos significados e percepções são historicamente construídos, mutáveis. Refletem e evidenciam uma vasta gama de formas de pensar durante a história e possibilita que nos aprofundemos naquilo de mais íntimo e curioso no ser humano, a mente. Sua abordagem começa resgatando tempos bíblicos e mitológicos, em que a loucura e a melancolia, primeiro termo usado para designar os sintomas da depressão, estavam ligadas às superstições. Dessa forma, ser louco e melancólico era visto como uma punição divina. É por isso que, ao longo da história, muitos reis e heróis foram considerados loucos por se afastarem dos deuses ou desafiarem as ordens divinas. Por isso, eles teriam recebido um castigo de ficarem loucos. Datado desde a antiguidade, o conceito de loucura, ao longo de vários séculos, esteve associado a questões místicas. No entanto, com a evolução da medicina e também da filosofia, a percepção acerca das doenças mentais sofreu modificações. Hipócrates, considerado o pai da medicina, cria a teoria humoral, segundo qual a vida é um equilíbrio entre 4 humores: bile,
fleuma, sangue e bile negra. O desequilíbrio entre esses humores é o que acarreta a doença. Cada um dos fluidos está ligado a um humor, sendo eles denominados como colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, respectivamente. A predominância da bile negra é o que caracteriza o ser melancólico. E, embora pareça simples, a teoria hipocrática é importante para substituir a superstição pela biologia, com uma ênfase mais científica. A Idade Média Ocidental, por sua vez, se caracteriza por ser um período de poucos estudos acerca da psiquiatria e o crescimento das crenças religiosas sobre a loucura. A loucura e a melancolia eram associadas a possessões demoníacas, em que os demônios entravam na mente dos homens e os tornavam loucos. Dizeres como espreitavam o leito dos moribundos para roubar-lhes a alma eram comuns nesta época. Assim, a melancolia também era relacionada a 7 pecados capitais, em que a assídia, que pode significar ócio e preguiça, seriam a causa das tristezas profundas. Já no período histórico conhecido Renascimento, há uma retomada de conhecimentos que haviam sido colocados em segundo plano, ainda que a concepção religiosa sobre as doenças mentais não tivesse sido totalmente abandonada. Influências sobrenaturais continuavam sendo consideradas causas da loucura e da melancolia. Mas algumas teorias de que o corpo poderia influenciar a mente já começam a aparecer neste período. Em Passos de Tartaruga, foi somente após a Revolução Iluminista que as teorias religiosas começaram a entrar em declínio, dando espaço às teorias racionalistas. Surge então a anatomia. É durante o Iluminismo que o médico William Cullen emprega pela primeira vez o termo neurose e classifica a melancolia como uma alteração da função nervosa, e não como outrora se pensava nos humores. No século XIX, pela primeira vez, o termo depressão surge com um sentido mais próximo ao atual, enquanto o termo melancolia poderia estar associado a qualquer tipo de loucura. Por volta de 1860, a palavra começa a aparecer nos dicionários médicos e surge em tratamentos um pouco mais humanizados. O médico Philip Pinel classifica a melancolia como doença e destaca a predisposição desses pacientes a cometerem suicídio. O século XX é marcado por diversas teorias e classificações em torno das doenças mentais. Se desde o século XIX já surgia o conceito de purificação, caracterizado pela limpeza social em busca do aperfeiçoamento da espécie humana, é no século XX que vemos essas ideias sendo difundidas. Teorias como a da evolução de Charles Darwin são adaptadas para justificar atitudes de higienização, o chamado darwinismo social. Elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, o primeiro manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, DSM, surge devido à necessidade de uniformizar, principalmente adequar os tratamentos às doenças mentais em voga desde a antiguidade. De acordo com psicólogos, analistas e psiquiatras contemporâneos, a classificação das desordens mentais já aparecia na 6ª versão da Classificação Internacional de Doenças, CID-6, da Organização Mundial de Saúde. Porém, somente após o DSM, essas doenças receberam um tratamento específico. No entanto, as primeiras versões do DSM ainda eram um pouco limitadas. A versão mais atual e, portanto, presente no livro A História da Melancolia é o DSM-5, publicado em 2013. Matthew Schumacher, coautor do livro, ressalta que a opção por uma abordagem histórica feita na obra pode contribuir para o alcance de um número maior de leitores ávidos por historiografias e pautas relacionadas. A análise histórica e etnográfica, no caso da pesquisa elaborada pelas autoras do artigo Medicamentos Depressivos, Inserção na Prática Biomédica, 1941 a 2006, tem como objetivo olhar de um outro modo um problema localizado no presente, que é o reducionismo biológico no uso de medicamentos. Problema esse para o qual nos alertam diversos estudos de sociologia, antropologia, epistemologia contemporâneos. Isso porque esse recurso tecnológico, no caso o medicamento moderno, utilizado como estratégia terapêutica, segundo as autoras, faz parte da configuração ocidental moderna
e ganha características que só podem ser validadas em função do contexto sociocultural em que está inserido, a partir de valores simbólicos e econômicos trazidos consigo. A pesquisa não pretende negar a existência dos fatores biológicos na ação do medicamento, mas entre a molécula que possui uma ação biológica e o medicamento, que é uma mercadoria administrada socialmente, há uma construção social que acaba por fazer deste último uma maneira original de ligar o biológico ao social. Assim, segundo o historiador Philippe Pignard, privilegiar um ou outro desses aspectos é atribuir ao medicamento um excesso de honra ou até mesmo indignidade. Filosofando, a gente pode pensar por que é tão intrigante e complexo falar sobre medicamentos antidepressivos e até mesmo refletir sobre abordagens psicanalíticas e psiquiátricas. No entanto, antes de se deixar levar pelo preconceito e resistir à sugestão médica do uso de um antidepressivo, é importante nos questionarmos: quais seriam os riscos de seguir a vida sem tratar a depressão? Nas últimas décadas, novas classes desses medicamentos surgiram, juntamente a medidas que diminuíssem os seus efeitos colaterais, garantindo, assim, maior eficiência desses produtos. Porém, apesar da segurança e eficácia dos novos fármacos, eles tratam a enfermidade da depressão associados a um plano de tratamento que deve incluir mudanças no estilo de vida, na busca da redução do estresse, incluindo psicoterapias, entre outras práticas na vida de cada paciente. É por meio da interação dessas medidas que os melhores resultados serão obtidos. Apesar disso, os efeitos colaterais dos antidepressivos e o temor de ficar dependente podem atrapalhar essa estratégia e ainda levar ao abandono precoce da terapia. Segundo a página Viver Bem do portal UOL, o que muitos não sabem é que somente uma minoria de indivíduos apresentará efeitos indesejados graves. Nesse sentido, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, de todas as idades, sofram com esse problema que, em geral, se manifesta no final da terceira década da vida. E no caso da América Latina, o Brasil representa o país com maior prevalência de depressão, sendo as mulheres as mais afetadas. Esse quadro, inclusive, é uma das principais causas da incapacidade em todo o mundo. Os efeitos benéficos e colaterais dos medicamentos podem variar de pessoa a pessoa. Portanto, os antidepressivos não funcionam do mesmo modo para todos os pacientes. Além disso, pode levar algum tempo até que uma melhora apareça. Em geral, de 2 a 4 semanas após o início do tratamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa. As primeiras respostas benéficas observadas pela maioria dos pacientes são a melhora dos sintomas típicos da depressão e da qualidade de vida. Em uma pesquisa com pessoas que fazem tratamento com antidepressivos, foi relatado que as pessoas passaram a ter menos reatividade ao encarar as dificuldades do dia a dia, assim como uma redução relevante de pensamentos obsessivos, além da melhora da energia, do sono e da concentração. Os pacientes passam a ter uma maior capacidade de pensar e observar seus sentimentos e ações. E conforme o tratamento associado à psicanálise, podem trabalhar o desapego de pensamentos negativos e experiências traumáticas do passado. Em quadros mais graves, os médicos ou psicólogos podem sugerir a associação do antidepressivo com outras medicações. A ideia é acelerar a melhora dos incômodos e sintomas da doença, especialmente quando há risco de suicídio. Vale explicar que antidepressivos, assim como qualquer outro tipo de medicação, apresentam efeitos colaterais, que podem variar a depender da classe utilizada, do tempo de uso, da sensibilidade de cada indivíduo com o remédio indicado pelos profissionais da saúde. Isso significa que nem todos experimentarão sintomas de forma intensa. Alguns nada sentem. Outros precisam de mais tempo de adaptação e outros ainda terão de mudar o medicamento. Para grande parte dos pacientes, os incômodos podem ser gerenciados sob a orientação do médico. Os mais comuns deles são boca seca, náusea, cansaço, insônia, tontura, sonolência, dor de cabeça, diarreia e constipação. Inclusive, em muitas situações, pode ser difícil identificar a real causa do ganho de peso, porque ele pode estar associado à falta de atividade física e alterações no apetite como consequência do quadro depressivo. Nesse sentido, pode ser que
Em um primeiro momento, o paciente perceba que aconteceu uma perda de peso devido à ausência de apetite apresentada durante o aparecimento da doença. No entanto, o aumento posterior do apetite pode decorrer devido à regulação das funções do organismo ao longo do tratamento. O fenômeno do ganho de peso também pode ocorrer devido ao ganho natural durante o envelhecimento de cada pessoa. Em alguns casos, alterações no estilo de vida podem ser suficientes para manter a balança sob controle. Em outros casos, pode ser necessário realmente uma mudança do medicamento, conforme acompanhamento médico. Sobre a questão sexual, os especialistas afirmam que, neste quesito, também pode ser difícil estabelecer se as disfunções sexuais são parte dos sintomas da depressão ou se elas decorrem do uso de antidepressivos. A complexidade desta condição é que, para algumas pessoas, com a melhora da depressão, a libido também pode responder positivamente. No entanto, nem sempre isso acontece. Desde a década de 50, várias moléculas foram e continuam sendo desenvolvidas, e elas são classificadas por suas propriedades farmacológicas. O que todos têm em comum é o objetivo de aumentar os níveis de neurotransmissores que regulam o humor e comportamento dos pacientes. Nossos principais mensageiros químicos, chamados de neurotransmissores, são a serotonina, que colabora na modulação do humor, apetite, sono e na percepção da dor. A noradrenalina, que está associada à resposta do corpo ao estresse e tem um papel na regulação do estado de alerta dos indivíduos. E a dopamina, relacionada à motivação, à recompensa, ao prazer das pessoas. Sobre a questão da dependência química, ao contrário de alguns tipos de medicamentos indicados para induzir o sono e sedativos, os antidepressivos não causam dependência. Aliás, a página Viver Bem salienta que não se tem notícia de abuso do uso de antidepressivos ou que estes medicamentos possam ser usados para alcançar algum efeito estimulante. Em geral, as pessoas querem deixar de usá-lo o quanto antes. Em quadros mais leves e conforme a resposta ao tratamento, a média de tempo de uso é de 6, 12 até 16 meses. Dessa forma, como comentamos hoje, a resposta ao medicamento nunca é idêntica para todos. Assim, seu médico trabalhará junto com você para descobrir qual seria a melhor opção no seu caso. Na hora das consultas, é importante que cada paciente se sinta à vontade para oferecer ao médico ou psicólogo as informações que o ajudarão nessa recomendação. É importante também solicitar ao médico um canal aberto para comunicar sobre eventuais efeitos colaterais dos medicamentos, para que assim você saiba como gerenciá-los. Eu espero que vocês tenham gostado da informação de hoje. Saúde, gente. Paz, saúde e amor no coração. E vamos em frente.